Fala galera, episódio novo do Fala Papito na área. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, tá na hora de seguir. Se inscreve no canal do YouTube, dá aquela força por lá. Se você assiste no Spotify ou em qualquer outro streaming de áudio, também vale a inscrição e marcar aquelas 5 estrelinhas que tem lá. Então, já que a gente tá aqui, vamos para mais um episódio. Vem falar, Papito! Fala, papito. Fala, papito. A gente chega hoje no último episódio da série sobre ausência e presença paterna, e hoje a gente pode falar de materna também, com um olhar muito especial, o olhar de quem cuida, ressignifica e representa. Em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, que foi dia 28 de junho, e a gente quis gravar isso antes, mas não deu por conta de agenda, a gente mergulha em histórias reais de famílias que existem fora do padrão, não sei quem definiu esse padrão, mas que estão muito dentro do afeto. Famílias que enfrentaram e enfrentam julgamentos, dúvidas, obstáculos. Famílias que um dia ouviram, será que vai dar certo? Como será que essa criança vai crescer? E responderam, muitas vezes não com palavras, com certeza, na maioria das vezes com atitudes, com presença, com paciência, muita paciência e coragem. Segundo a ABGLT, já são mais de 100 mil famílias homoafetivas no Brasil. Mas mesmo com reconhecimento legal, o desafio ainda é cultural. Ainda tem muita desconfiança, muito rótulo. Tem gente querendo medir o amor com uma régua que ninguém sabe nem que existe, talvez uma régua errada. Esse episódio é para celebrar, mas também é para provocar. Para lembrar que toda criança precisa de presença e não de moldes. E que o amor não precisa de autorização de ninguém para ser inteiro. Hoje eu estou aqui com 3 pessoas que eu fico muito feliz de tê-los e eu vou tentar apresentá-los de uma forma mais poética até. Roberta, recifense, propagandista de medicamentos e programadora neurolinguística. Deve ter aproveitado isso, viu, para repropagar os medicamentos. Corredora apaixonada, casada há mais de 12 anos com a Karen e é mãe da Maia, de 5 anos, fruto de um processo de FIV. Na sua maternidade tem rotina, tem espiritualidade e tem leveza. E um tanto de coragem escondida nas entrelinhas do amor. Seja muito bem-vinda. Daniel, médico oftalmologista. Nascido em Caruaru, criado em Maceió, mora em Recife, voltou para casa, né? Voltou para o nosso estado desde 2009. Casou com Pedro há 10 anos, mas já está junto há 18 anos. Desde 2007. É pai da Aurora, de 6 anos, e está à espera de Cecília, que tá para chegar mês que vem. Já está batendo na porta. Tá quase. Leitor voraz, cinéfilo, ouvinte de podcasts. Espero que tenha escutado algum da gente já, por favor. Sempre. Daniel vive uma paternidade sensível e segura e mostra com clareza que 2 homens também sabem cuidar. Pati, olindense, espero que tenha pego o Rio do CDU igual a mim. Empresária no setor de alimentos e bebidas e também trabalha no terceiro setor. É casada com Lili há 14 anos e mãe dos gêmeos João e Joaquim, que chegaram no comecinho, logo bem no começo de 2020. Isso. Quase da idade de Maria. Pati não gestou, mas amamentou. Isso é um tema que a gente vai conversar. E mesmo sem espelho, foi referência. É do tipo que transforma casa em lar, farra em encontro e maternidade em missão coletiva. Eu já vi uns vídeos de um jogo Santa e Sport, que é uma confusão na tua casa, né? Eu já vi. Eu sou do Náutico, um dia me chama pra ir pra essa briga lá, que aí eu vou só brincar. É divertido, Vai sempre perder mesmo Náutico, então eu tô de boa disso. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui. E a gente vai começar já com um negócio pra agitar aqui. Eu quero saber como foi o momento que vocês decidiram, na relação de vocês, que vocês queriam ter filhos, que vocês queriam ser pais e mães. E aí? Vamos pela mais velha, vamos lá, Roberta, falar de Maia. Bom, nós decidimos lá há muito
tempo, né, que para mim era uma causa que eu não abria mão, era ser mãe, né? Sempre fez parte dos meus planos. E aí, em 2014, nós tivemos a primeira oportunidade de ir à clínica e fizemos as primeiras consultas, mas iniciou aquele momento da zika, Sim. né? E aí a gente achou mais cauteloso esperar. Logo em seguida, eu também sou promovida, comecei a viajar mais do que eu já viajava, então uniu os dois momentos e a gente esperou um pouquinho, né? Mas aí em 2018, a idade mais velha chegou, eu cada vez mais colocava a Karen na parede, a gente tem que ir, a gente tem que ir, tem que ser esse ano, e esse ano, se não for esse ano, não vai mais não. Não vai mais de jeito nenhum. Até que um dia ela disse, pois se não for esse ano, você também não vai para ano nenhum mais. Mas não, a gente vai esse ano. Bora esse ano e a gente foi. Né? Em 2018, final de 2018, eu engravido da FIV. Né? O pessoal sempre pergunta de primeira, que é uma coisa assim que eu agradeço muito a Deus. A gente se preparou bastante fisicamente, né? E eu acho que o mais importante que foi espiritualmente. E a Maia veio em 2019 para alegrar aí os nossos corações. Fiquei grávida de 2. Mais um que a gente não sabe se é menino. Maia diz que é menino, Ah, é? mas a gente não sabe se Acho era que ela bateu menino ou uns menina. papos lá. Ela E ela tá. diz, mãe, era Miguel. E aí, no terceiro mês, ela decidiu, não, mas eu vou sozinha, depois ele vem. Que legal. É isso aí. Nós, no primeiro dia 4 de janeiro de 2007, no Apaixonado. primeiro beijo, É. já surgiu esse assunto, né? A gente, nesse nosso primeiro encontro, né? Isso depois de semanas se paquerando no Orkut. Nossa, Eu comecei a paquerar também no Era aquela Orkut, história velho. de um visualizava o perfil do outro Entregou sua e idade. ficava ali, tá vendo? Os últimos, né? Eram os 5 últimos, né? Acho que Pois era é, isso, tava não? sempre lá, um na lista do outro. E dia 4 de janeiro a gente se conheceu, nós ficamos, e a gente, nesse início, a gente passava muitas horas conversando. Ali no carro, batendo papo, se conhecendo, descobrindo quem era aquele outro. E já no primeiro dia, ele falou que tinha esse sonho, Pedro, meu marido, que tinha esse sonho de ser pai, que sempre teve. Perguntou o que é que eu pensava disso. E eu lembro que eu já tinha também esse sonho, mas era um sonho muito engavetado por conta de todas essas questões que a gente enfrenta aí sobretudo ali naquela fase de adolescência, início da vida adulta, muitos medos, né, muita insegurança, até aquele relacionamento que estava ali sendo gerado já gerava também muita preocupação, como é que vai ser, como é que vai ser recebido, o que é que a gente vai, como é que vai seguir nossa vida daqui. Então não tinha muito espaço na minha cabeça para ter essa audácia, digamos assim, de pensar num filho. Mas foi algo que, desde o primeiro dia, a gente mencionou. Ele já muito taxativo, eu mais reticente, como somos até hoje. E, de início, quando eu vim morar aqui em Recife, em 2009, ele continuou lá, passamos uns 3 ou 4 anos namorando à distância. Quando ele veio para cá, em 2013, a gente resolveu casar, casamos 2 anos depois, mas esse assunto começou a se fortalecer. A princípio, a gente pensou em adoção, né? Era uma ideia que eu tinha uma certa insegurança, Pedro era mais aberto. Chegamos aí numa vara para buscar informações sobre essa questão da adoção por casais homoafetivos e entendemos ali que não seria aquele caminho a princípio. A gente não ficamos em algum lugar inseguros, né, com relação ao fato daquela criança já vir com um histórico ou de ser um processo mais demorado, enfim. E abortamos essa ideia de adotar. Por acaso, uma amiga, ou não por acaso, né, uma amiga me indicou um programa no GNT chamado Família é Família e um episódio específico sobre um casal aqui de Recife, Mailton e Wilson, que tiveram filhos por uma filha, a primeira filha, depois eles tiveram um segundo, mas a primeira filha por barriga solidária. E aquilo ali foi um tema muito novo para mim. Eu achava que era uma coisa muito novela das 8, né? E passei a pesquisar a respeito, procurei ler, procurar outras informações. Encontrei Mailton e Wilson no Facebook. Eles me passaram muitas dicas, muitas informações sobre a questão legislativa aqui do tema. E, enfim, decidimos que seria por esse caminho. Vive,
né? Fertilização in vitro e barriga solidária. E começamos ali uma jornada, porque a FIV nós conseguiríamos, mas a barriga era uma questão bem mais complicada, né? Tanto pela questão legal do tema, né? No Brasil só é permitido que se faça barriga solidária uma mulher que já tenha filhos e que seja parente, né, dos pais, assim, Tem algum dos vínculo doadores. Tem familiar? algum vínculo familiar, Aham. primo de quarto grau, se eu não me engano. E nós começamos a difundir entre os nossos essa ideia, esse sonho, que era extremamente mirabolante a princípio, e com essa ideia de já trazer luz para esse assunto dentro de nós e, de alguma forma, já gerar os nossos filhos ali a partir do nosso planejamento. E também difundir entre os amigos, entre as famílias, de repente plantar em alguém ali uma possibilidade de gerar aquele sonho, né, junto Uhum. conosco. E deu certo. Alguns anos depois, isso meados de 2014, 2015, a gente começou a realmente bater mesmo nessa tecla e colocar em prática. Em 2017, começo de 2017, uma amiga minha, junto com o marido, estava indo para um churrasco, junto com outro casal, e eles estavam falando do nosso caso, da nossa família, falando de nós, e falando desse nosso sonho e dessa vontade de ter filhos através de útero de substituição, né, que é a barriga solidária. E aquela moça, junto com o marido dela, ouviram aquela história, e ela, a princípio, ela que me contou depois, né, Bruna, ela disse que achou tudo muito, muito louco e muito improvável, e ela meio que se colocou, não, eu não tinha coragem de fazer isso de jeito nenhum. Ela não entendia muito bem esse processo, ela achava que ela ia gerar um filho dela e ela ia nos dar, né? Mas ela falou que ficou assim dias martelando aquele nosso caso ali na cabeça, pensando em nós. Ela já tinha 2 filhos e se colocou ali no nosso lugar enquanto pessoas que queríamos gerar, queríamos experimentar essa experiência, e ligou para essa minha amiga e disse: "Ó, eu quero conhecer os meninos". E ela foi lá em casa, começo de 2017, ela e o marido na época, e a gente se conheceu, iniciamos ali uma relação de amizade, a princípio muito em torno dessa ideia, né, explicando para ela qual seria o processo, explicando quais seriam as condições, explicando o que é que pode, o que é que não pode aqui no Brasil. E desenvolvemos ao longo de todo o ano de 2017 esse planejamento e uma relação mais próxima, né. Também começamos a fazer terapia. Quando ela foi lá em casa e nos conheceu, ela ela disse que de imediato sentiu aquela necessidade de fazer parte Uhum. daquele sonho da gente, e a partir dali, daquele primeiro dia que a gente se viu, a gente já deu andamento ali àquela ideia. E começamos a fazer terapia depois de um tempo, ela também, para trabalhar, entender qual seria todo esse processo, até que em 6 de fevereiro de 2018, nós fizemos a transferência de 2 embriões. Nós decidimos fazer esse processo todo em São Paulo, da FIV, né. Pensamos em algo por aqui, mas a gente achou que era uma coisa muito inovadora aqui na época, né, assim, não se sabia muito sobre o tema, não se sabia como dar seguimento. Os lugares onde nós procuramos não tinham muitas informações. E uma amiga indicou uma clínica em São Paulo, e nós marcamos a consulta, primeiro eu e Pedro, depois Bruna foi numa segunda consulta, e eles já muito preparados, já nos deram todo o substrato ali que a gente precisava para entender como a coisa seria feita, o processo seria feito, e foi dando tudo certo, né? Passamos por todos os processos que a lei solicita, né? De autorização do Conselho de Medicina, de avaliação psicológica, avaliação médica, para saber se ela estava bem, se nós estávamos bem, se não configurava aquilo dali um comércio, porque no nosso Uhum. país não é permitido que isso seja um aluguel, Uhum. né? Como acontece em outros países. Então tem que ser algo genuíno, um processo genuíno e, de fato, solidário. E tudo aprovado. Dia 6 de fevereiro, nós transferimos 2 embriões. No dia, por curiosidade, eu perguntei se a gente podia saber o gênero daqueles embriões, e eram 2 meninas. Na época, era permitido que a gente transferisse embriões de doadores diferentes, de pais diferentes. Então, era um óvulo, só uma informação importante. O óvulo, ele não é de Bruna.
O óvulo, ele é de um banco de óvulos, Eu ia te né? perguntar isso. O óvulo, a gente acessa através da clínica um banco de óvulos de doadoras anônimas. Nós não temos informações nenhuma da Uhum. doadora, a não ser algumas questões de saúde, né, e familiares, mas não é possível que a gente saiba o nome, nem ter foto, nada disso. E nós tivemos acesso àquele lote de óvulos, fertilizamos metade com o meu material, metade com o material de Pedro, e no dia foram transferidos 2 embriões, que a gente não ia perguntar de quem eram, mas na hora perguntou. E eram, por acaso, um embrião de cada. Então, eram 2 meninas e de material genético Uhum. meu e de Pedro. Hoje isso não seria possível, tanto com Cecília, isso não é mais permitido. Tem que ser, agora nessa segunda gravidez, tem que ser o material de um único doador, pai, né? Não pode ser de pais diferentes, Eu vamos fiquei dizer assim. curioso agora. A Aurora parece com quem? Pois é, né? É polêmico, é polêmico. Acho que cada um vai encontrar Cada um encontra, cada um. Eu acho ela parecida Eu comigo. acho que isso não influencia. Mas o gênio é Não, dele, não, não. isso complica um pouquinho minha vida. Acho engraçado que todo mundo acha que Maria parece muito comigo, mas ela é a cara da família de Aline, assim. É. Mas eu digo, é minha cara. Eu não vou negar nunca isso, meu amigo. Nunca, nunca, nunca. Pois é, aí engravidamos na primeira tentativa também, só que apenas um embrião assim, se desenvolveu, e isso Uhum. nunca foi uma questão para nós, assim, tinha que ser. Um só, seguiu, Aurora, nasceu dia 11 de outubro, e tá aí, o amor de nossas vidas. Agora, 6 anos depois, tudo de novo, a segunda temporada, com os mesmos personagens. Bruna, de novo, tá Bruna? gestando Cecília. Bruna é o anjo da nossa vida. Coisa boa. Ela é uma pessoa surreal. E Bruna está gestando agora, foi todo o processo igual. Nós já tínhamos embriões, na verdade, né, congelados daquela época. Já queríamos ter tido um segundo filho já há um tempo, mas aí veio pandemia, veio trabalho, e, enfim, as coisas foram acontecendo e, enfim, aconteceu agora. Mas é isso, estamos aí felizes, prestes a receber mais uma princesa em casa. Uma guerreira, princesa, rainha. Muito como- bom. E eu acho que muita informação que muita gente não sabe. É, Porque não é algo que seja falado naturalmente, né? Assim, é porque você explicou tudo foi, né? nos detalhes, mas eu teria muitas perguntas a fazer, mas que foram respondidas ao longo da tua fala. Mas muito, muito legal saber e entender também como é que funciona, sabe? Assim, e para mim, eu sabia que tinha algumas restrições, mas não entendia como é Sim. que era, nem o que podia, quando não podia. E aí tem algumas coisas que depois a gente vai conversar que eu anotei aqui pra gente falar depois. Certo, vamos lá. Pra gente não gastar tudo agora também, né? Não. Tem que render. E tu, Paty? Rapaz, quem conhece Patrícia e Liliane sabe do casal festeiro que a gente é e sempre foi, né? Se agora é com os meninos. E a gente se conheceu em 2011, casamos em 2017, já nesse intuito de formar família. Sempre foi É uma vontade, né? Liliane mais daquele jeito, que sempre tem alguém no casal, né? Que pega melhor a criança, que bota pra dormir, o sobrinho, o filho de um amigo. Eu era mais... E aí, quando a gente, 2017 casou, 2018 viajou, fez o que quis, foi pra festa de carnaval, um monte de coisa. Começo de despediu. 2019, chegou a hora. Chegou a hora. E é muito interessante, eu tava ouvindo, o momento que decidiu, né? Eu poderia mensurar que foi no momento que a gente decidiu casar, porque a gente já morava junto. Tem algumas particularidades de famílias LGBTQIA+, e a gente se encontra em muitos momentos. E é importante a gente entender as diferenças também, porque as diferenças também é que faz a gente cuidar da dor do outro de certa forma. Quando a gente decidiu, aí eu, escutando a história de Daniel, tem algumas dores muito específicas de dois pais, né? Que são diferentes de dores diferentes de duas mães, né? Do machismo, e de não ter aquela figura paterna, que a gente vai chegar mais na frente para falar isso. Mas veja como é, assim... Primeira coisa que a gente se encontra é algo muito planejado, muito diferente de um casal heteronormativo, né? Claro que tem muitos casais heteronormativos, héteros, sem ser normativos, que engravidam sem planejar. E a gente planeja muito tudo, do processo de FIV, dos meninos terem que ter um útero solidário, uma barriga solidária, de ter um momento de como é que vai ser, de como é que a sociedade vai pensar, de planejar todo esse processo, de onde vai morar, quem vai gestar, quem vai amamentar, se vai amamentar, se o útero solidário vai amamentar, que também é uma questão, né? Por conta do vínculo, tem linha que defende que tem que tirar na hora do parto, tem linha que defende que o colostro, que a amamentação é importante, mas cria o vínculo. E aí cada casal
vai exercendo sua parentalidade de certa forma. Que aí é específico de cada casal e de cada família, de cada região do Brasil. É muito plural dentro de uma bolha ali que a gente vive, né? Mas eu tava ouvindo a história e pensando, como assim, às vezes vem no lugar de dor mesmo, o Conselho de Medicina ter que decidir se pode o sêmen, o material genético dos dois pais, de um só. Na minha época podia dos dois. E não podia ter a doadora de óvulo não podia ser conhecida, teria que ser anônima. Isso, que isso Hoje segue. já pode ter um casal, aí eu posso estar, a gente pode pesquisar depois e até fazer um adendo no final depois, Sim, sim. que é o material genético de um com o material genético De uma irmã da ou de uma prima. gestante e da prima dele. Ou seja, E- geneticamente tem o material genético das duas famílias. Sim. Até pra São questão de gêmeos, facilidade. Sim, então... hoje tem essa É uma essa resolução que foi mudança. o Conselho de Isso, Medicina, mas veja como é interessante. A gente, para exercer nossa parentalidade, existe Uhum. alguém Que precisa dizendo tomar lá, alguém ó, precisa definir como é que vai funcionar. exatamente. Não, não é um não negócio uma que a gente... decisão somente... exato. não. Claro que o Conselho de Medicina leva em consideração dados científicos, né? O porquê não pode dois... Claro que deve ter uma tese nisso, mas já a partir desse ponto inicial é uma coisa muito interessante a gente ter um olhar específico para isso. E é isso, a gente vai se encontrando e desencontrando e se acolhendo na maternidade, mas eu acho que todo mundo, quando a gente senta numa mesa de bar, assim, ou se encontra num encontro de famílias LGBTs que ia mais, é isso, a vontade de exercer sua maternidade, de exercer sua paternidade, seja ela da forma qual for. E quando aquele casal que me procura vem conversar e pergunta aí o que é que precisa inicialmente. O que precisa inicialmente é a gente abrir nossa cabeça e tirar aquilo que sempre colocaram pra gente que é família, Uhum. certo? A gente tem que entender primeiro que a gente quer formar a nossa família, você e sua companheira, você e seu companheiro, quer formar aquela família que é diferente daquele que foi ensinado para você. Que ser mãe não significa que você tenha o seu material genético ali, ou que você pariu, ou que você amamentou, Uhum. né? Ser mãe é exercer a maternidade junto com aquela sua companheira, entendeu? Ser pai é tá ali na presença, no amor, no afeto, independente de quem colocou genética. É algo que é curioso de toda a sociedade e até de outros casais LGBTs, disso de perguntar de quem foi o material genético. Em alguns momentos pode incomodar, de outros a gente é muito didático, porque é natural, é coisa muito de novela. Sim. Eu lembro que quando a gente foi para João Pessoa com os meninos, a gente teve um casal de encontros de família LGBT lá em João Pessoa. Inclusive, os meninos precisam entrar no grupo, né, Roberta? né? Existe um grupo com as Levar famílias de essas lá, e os famílias. meninos foram muito novinhos. E táxi pode andar com criança, né? Porque é considerado transporte público, Sim, enfim. sim. Aí era um percurso muito curtinho. Aí o taxista ia pegar uma vez, duas, três, aí ele ouvia, mamãe, mamãe. Me desculpe, mas vocês são irmãs, só que a gente foi explicar a ele o rolê, né? Irmãs, mães, Uma sim, língua bem irmã. didática. É mais é uma eterna saída do armário, né? A verdade é essa. E aí, mas aí ele recebeu, assim, muito bem, né? Enfim, ele fez... Doutor, eu achei que só tinha isso na novela. Eu disse, mas é bem parecido mesmo. A e gente tal. veio da novela, a gente veio da Na novela. época que a gente tava programando o parto, que Bruna quis que fosse parto normal, né? A gente queria cesárea porque imaginando, não, a gente precisa, veja, a gente não planejou tanto até aqui, na verdade, né? A gente queria, vamos encerrar dia tal. Ela, não, eu quero que seja parto normal e assim, nada mais justo, afinal o corpo é dela. Ela tinha que estar à vontade ali, obviamente, e foi a melhor decisão, inclusive. Mas na época a gente chamou uma fotógrafa para fotografar lá o momento do parto, enfim. E eu falando pro telefone, ela disse: Não, veja, a gente precisa se encontrar, porque eu tô sentindo que eu tô entrando no GNT. Eu digo: Então venha-se embora e vamos participar desse programa. Tá convidada, né? Mais uma convidada para participar desse. Mas eu acho engraçado, assim, que vocês três falaram sobre que sempre existiu a vontade de formar uma família. Desde o primeiro contato, logo que começou, quando juntou os panos de bunda, quando começou a ver que estava passando tempo e tomou a decisão de, não, agora não, por conta de situações do exterior, assim, né, de condições que precisavam. Mas que é uma coisa que eu sempre falo aqui,
é que eu acho que tem muita coisa que a gente precisaria conversar com os nossos companheiros, desde o começo da relação, para entender e até para saber se realmente aquela conexão ela é em todos os sentidos. É claro que a gente não vai concordar com 100%, Sim, mas existem muitas coisas que você precisa conversar desde o começo. E formação na família, para mim, é uma discussão que qualquer casal, qualquer modelo de família, o que for, é uma discussão que precisa existir por uma questão de futuro. Porque se eu quero de um jeito e a Aline quer de outro, como é que a gente fica depois que a gente resolveu? Casou, não sei o quê, só vai discutir isso lá no final. Né? Que aí, aí o que vocês comentam e o que me dá a sensação, como existe, como não é tão fácil, vamos dizer assim, que a gravidez na relação homoafetiva. Então, isso se torna uma coisa necessária para saber se vale a pena eu estar com aquela pessoa ou não. Porque se não se ali disser, eu não quero família, eu quero. Talvez naquele momento a gente já, sim. né, Sim. se separe. E eu falo assim, quando a gente vai olhar para o heteronormativo, parece que é uma coisa que as pessoas não estão tão preocupadas, né? Porque assim, vai acontecer, vai ser, vamos ver como é que vai dar, aquela coisa toda. E eu falo, ter filho é um dos temas. Eu acho que tem vários outros assuntos que a gente precisa discutir mais. E aí, pá, tu trouxe outra coisa que falar sobre material genético de um, de outro, de quem é, não sei quem, não sei quem. Cara, eu acho que a gente tava conversando antes aqui, né? A gente falando sobre a ausência paterna, sobre a dificuldade, sobre... Daniel é médico, recebe muitas crianças. Mais de 80% dos acompanhantes das crianças são as mães. E quando vão os pais, Bem a mãe... mais, bem mais. Bem mais de 80. É. Eu que dei 80, não foi É. naquela hora? E Chutou baixo, é que eu, chutou baixo. é que eu tô querendo, Essa eu ia falar, eu tô mais querendo 90. melhorar a Olha, situação. assim, mais de 90. Mas Mais de 90. mais de 90, quem vai é a mãe. E quando vai o pai, mal sabe o que é que tá fazendo lá. Então, assim, a gente tem um problema. Então, muitas vezes o material genético, independente do que for, eu costumo dizer uma frase que é: ter filho não é ser pai. Sim. Sim. Porque tem muito cara que tem um É monte de isso, né? filho e que tá longe de ser pai, né? E até onde vale, né? Até onde vale simplesmente o status. Essa questão aí sobre a paternidade ou a maternidade LGBT e esse ponto muito específico, eu penso que a questão de papel de gênero na sociedade antecede até a homofobia. Nesse ponto muito específico e falando do meu caso com meu marido. Porque nós somos dois homens e já está muito introjetado no imaginário popular que é a mulher que é responsável pelo cuidado, né? Então a mulher ela já nasce com aquele dom, né, entre aspas, já nasce com aquele instinto que vai conferir a ela praticamente superpoderes, né, no futuro de telepatia, de onipresença, de previsão do tempo, se vai chover, se não vai. Enfim, tudo isso é atribuído às mulheres, enquanto que aos homens não se atribui praticamente nada nesse universo, né? Tanto que a gente vê nas próprias brincadeiras, né? A gente não é permitido brincar de boneca. E quando eu digo não é permitido, nos anos 90, quando eu era criança, 80, 90, de fato não era permitido. Então, você pegar numa boneca ali, você ia levar um grito. Porque você não pode, porque aquilo é coisa de mulher. Ou seja, até hoje você entra numa loja de brinquedos, você vai ter lá o setor de mulher, o setor de brinquedos de De meninas. menina. Aí você vai ter os brinquedos de cuidados do lar, né? Limpeza, aí vai ter as bonecas, aí vai ter as mamadeiras, e vai ser tudo em torno desse universo do cuidar. Enquanto nos brinquedos masculinos, né, ditos masculinos, aí você vai ter as possibilidades de ser um astronauta, um arqueólogo, as coisas em torno de dinossauro, engenheiro, Lego, enfim, isso já está muito enraizado ali. Tanto que quando eu e Pedro anunciamos ali a nossa gravidez, né, a nossa paternidade, não aconteceu nada muito diretamente de alguém falar nada para nós, mas a gente sentia que existia ali uma desconfiança sobre a nossa capacidade, né, de exercer essa Uhum. paternidade sem uma mulher ao lado, né, sem uma figura materna, porque isso é algo que a gente bate muito na tecla, que nossas filhas, elas não têm mãe, elas não têm uma figura materna, elas não têm ninguém como se fosse mãe, porque é algo que sempre esperam, né? Quem é que está cuidando dessa menina? Esses dois marmanjos.
Então, assim, se a expectativa era muito baixa com relação a nós, a cobrança é muito baixa, né? Se esperava, talvez, que ela andasse mal vestida, que a gente não soubesse pentear o cabelo dela, né? Que a gente fosse desatento com relação às atividades escolares, ou que fosse desatento com relação à higiene pessoal, né? Porque essas são atribuições ou falta de atribuições que a sociedade impõe ao masculino dentro desse universo da parentalidade, né? Uhum. Aí eu vejo muito isso nas consultas, né? Eu, como médico, atendo muita criança, muito adolescente, muito jovem, que sempre eu vejo muito deles acompanhados pelas avós, eu vejo muito deles acompanhados pelas mães, e assim, muito raramente pelos pais. E quando os pais estão, a mulher que trouxe, porque o homem também tem uma dificuldade de cuidar da saúde. Então, a gente vê que uma mulher dentro de um casal heterossexual, ela cuida dos filhos e ainda puxa o marido, porque senão ele não se cuida também. Então, é Uhum. uma atribuição que é exclusivamente, praticamente, dentro da mente da nossa sociedade, ainda em 2025, feminina, né? Aí se reflete em todo o restante, em toda a questão de cobrança sobre o papel da mulher na nossa sociedade. Aí a gente vai puxar essa questão da culpa materna, a gente vai puxar a ausência paterna, né? Porque ao homem, como não se cobra quase nada, então se permite tudo, inclusive que ele não esteja presente. É muito fácil, às vezes, eu penso que ser um pai herói, muitas vezes, é tão fácil quanto ser uma mãe ruim. Porque para ser um pai herói, você tem que exercer o mínimo. Você tem que fazer o mínimo pelo seu filho. Levar na escola, dar banho, deu comida, pronto, já é herói. Isso aqui tudo começou por esse Não é? mínimo. Porque Se, todo mundo achava que só porque eu fazia o meu papel de pai, eu era um super pai, um e- paizão, uma coisa enquanto assim. Eu enquanto lembro. para a mulher não é autorizado que ela faça o mínimo ali dentro da maternidade. Se a mulher faz o mínimo porque está trabalhando ou porque está cansada, o menino está no celular e ela teve um dia difícil, enfim, ela já é cobrada em cima daquilo E julgada. e julgada Eu muito. lembro de uma vez que eu estava na loja de uma amiga, né? Inclusive uma ótica. E aí ela tinha acabado de ter o segundo filho, uma menina. E eu lembro o esposo extremamente participativo. E assim, eu acho que um mês, dois, ela já estava, né? Já pôde sair com a gente para tomar um vinho e conversar. E eu tive a péssima fala dizer assim: Nossa, amiga, eu acho que toda mulher queria ter um marido assim como ela. Não vai elogiar ele não, viu? Nem chegue perto Pelo dele para amor de elogiar, porque Deus. ele não está fazendo nada mais do que o papel dele. Não tem porquê. Aí eu, oxe, menina, deixa de ser. Aí fiquei, porque ela fala. E depois eu fui refletir, que é uma fala cultural que a gente vem justamente dessa visão de que a mulher é a cuidadora e o homem é o provedor. Então, assim, larga a casa na mão dela. Ela, se não der conta, só que hoje, com a mudança dos papéis, aí ela é cuidadora, muitas vezes é provedora, tem o terceiro turno, o quarto turno, e a gente vai se perdendo nesses papéis e, mais ainda, reforçando, em algumas circunstâncias, esse papel adormecido de que o pai tem que estar dentro do jogo, né? Sim. O homem tem que fazer parte, porque, mas eu brinquei na hora com ela, só falta ele dar o peito. Não precisa, né? Não tem essa. A finalidade é a participação, é a construção em conjunto, independente de quem dá amamentou, levanta para colocar para rotar, fica ali, limpa, faz. Aí um dia, hoje eu não vou poder, porque eu tenho uma reunião importantíssima. E o esposo fica, não, mas eu. E isso está sendo desconstruído a segundos bem, Sim, assim, passos Uhum. leves, que a gente vislumbra isso ainda muito lá na frente, mas a gente já consegue numa sociedade, quando a gente divide aí, né, pessoas que já têm um acesso maior e que busca a informação, já consegue ter uma participação melhor. Mas ainda está muito longe do que a gente gostaria de ver em todos contextos familiares, né, em relação a esse papel. E dentro dessa definição de papéis, todo mundo sai perdendo, né? Sim. A mulher porque fica exausta, né? Porque ela não consegue dar conta. Isso a gente falando de um casal heteronormativo, né? E o homem porque ele perde muita coisa, né? Então ele perde em vínculo, ele perde oportunidade de conhecer seu filho bem a fundo, de viver aquilo dali que é uma coisa tão transformadora, a paternidade, a maternidade. É uma experiência tão transformadora. E assim, eu penso às vezes quando eu vejo um colega, um amigo que tá levando aquilo de qualquer jeito, eu digo, cara, deixa de ser burro
Isso daqui é a coisa mais mágica que você vai viver na sua vida. Sim. Isso daqui não tem preço, o tempo passa rápido, não volta e se perde também numa situação como a minha e do meu marido, que vivemos ali sem uma figura materna. Temos muitas referências femininas, obviamente, femininas, não maternas, para a nossa filha, né? Mas não temos uma figura materna dentro de casa e temos que provar 10 vezes mais que a gente também pode cuidar daquela criança, ainda mais sendo menina. E isso é uma coisa tão escancarada e tão solidificada dentro da nossa sociedade e difícil de quebrar. A gente vê isso muito quando a gente vai passear em algum lugar que não tem espaço família, né? Levar no banheiro, Não, o pai levar no levar banheiro uma é um menina no desafio. banheiro é um desafio. É um desafio. É, Não, troca a fralda, eu passei dessa fase, vou voltar mês que vem, né? Uhum. Mas troca a fralda, veja, a gente tem que falar com a funcionária do Pra estabelecimento segurar a porta, para né? segurar a Pra porta, ficar- para ver se não tem ninguém dentro do banheiro para poder trocar a fralda. Por quê? Porque está no imaginário popular que o homem não pode trocar a fralda, não pode ter um fraldário dentro do banheiro masculino, ou um espaço família, ou um banheiro Ou que quando é tem, acessível a todos. sempre é a mãe, né? Sempre, Ela, sempre. e de uma certa forma, Daniel, eu até falo assim, nós, e me coloco como mulher, né? Mas me isentando também. Muito culpa nossa. Por exemplo, eu percebo muitas vezes que a própria mulher, ela tira a funcionalidade Mas do a gente outro papel. tá repetindo o padrão, Roberta. Sim. É, assim, Do que todo foi, mundo bebe foi desse nos- suco, né? A fonte foi é a mesma. iniciado. Porque A a fonte gente é a precisa mesma. quebrar. Mas, É, Mas já a tá com fonte é a muita mesma. culpa, mulher. Deixa isso pra lá. Não pegue essa pra você, não. Não, eu falo de um modo geral. Sim, claro. mas tô esperando a oportunidade para poder fazer alguns comentários aqui. Eu tô participando, inclusive, de uma discussão que é justamente sobre a obrigatoriedade de ter fraldário em banheiro masculino nos ambientes públicos de Pernambuco, tá? Então, acho que é uma Pô, coisa isso é positiva, o vai mínimo, demorar, mas tá rolando. Tem um deputado que está com um projeto e isso pode ser que aconteça, né? Claro que a gente sabe que vai lá para ser discutido, demora muita coisa, mas eu acho que são situações que começam a ser percebidas. Sim. Atrasado, demorou muito, mas que sim, que a gente Sim. precisa Antes tarde do que nunca. que a gente precisa fazer alguma coisa. A outra coisa que eu ia falar é que, assim, eu acho que eu sou desse que eu faço tudo por Mariá. E eu fico com ela sozinho. E é engraçado que essa semana teve uma situação que foi... quando tu tava falando, eu lembrei. Eu tava um dia com uma preguiça, não sei o quê. Aí, normalmente, assim, no dia a dia, eu dou banho nela e a Aline arruma. Nesse dia, eu não sei por quê, ela tinha tomado banho mais cedo e tava brincando em casa, aí tinha que se arrumar depois. Aí a Aline fez, vai lá, arruma ela. Aí eu disse, pô, Aline, tu sabe que eu não vou saber arrumar igual a tu, né? Ela fez, sabe sim, não venha não, não venha não, não venha querer me enrolar não, você sabe sim, você tá com preguiça. Eu disse, tá bom, eu vou. E eu sei, né? E mesmo que eu fosse e fizesse de qualquer jeito, eu ia fazer o meu Cada um melhor. do seu né? jeito. Mas o Exato. jeito que o Roberta quis dizer, eu conheço alguns casais que realmente tem isso, né? É porque não sabe arrumar, não sabe trocar a fralda, não sabe limpar a criança, sabe, tem muita aprende. mulher. Aprende, Não, dá exato. um Tem uma Google. tem uma coisa que eu, na minha percepção, tá? Nos casais femininos. Quem é o homem e a mulher da história, né? Não, isso é horrível. Isso é horrível, sabe? Eu Cara, acho escuta que muito isso, hein? todo mundo muito. deveria A gente também. repensar. Maria. Por mais intimidade que você Quem tenha é a mãe? na Não, amizade. qual de vocês é a Ou mãe? então, essa não chegou. Não chegou que é Não, mãe, eu tô mas dizendo essa chegaram... no nosso caso especificamente. Ou seja, Mas- quem é a mãe, ele tá perguntando o quê? Quem é o mais responsável? Aham. Quem é o que cuida Sim, da definindo roupa? papéis. Quem é o que tá mais atento na escola? Quem é? Essa é a pergunta. Quem é a mãe essa a pergunta. É a pergunta para saber o papel de gênero que você falou, Isso, né? É, E foi mas muito aí- legal tu trazer esse conceito pra gente aqui, né? Eu queria trazer só um olharzinho sobre papel de gênero e homofobia, que você disse que chega um pouco antes. Sim, mas a linha é muito tênue Sim, pra sim. gente, pra se confundir, assim, pra chegar na homofobia. Porque quando pergunta quem é a mãe, eu entendo que é homofobia, Sim, sabe? Sim. Se aí Totalmente. você vê Não, assim, no um caso cara... de vocês, completamente. e No caso aí de vocês, completamente. pergunta assim, se um pai é casado e fica viúvo,
cuida de 3 filhos. Ele é um super pai, porque vai cuidar. Se ele vai cuidar normal, como você tá cuidando, junto com o seu esposo. Vai cuidar e ele vai ser um super pai. Ninguém vai questionar muito o cuidado que ele vai ter. Claro que por Sim. homem, mas ele tá ali, perdeu a esposa, é um super pai, merece uma Tem todo um esposa, uma nova reconhecimento. esposa. Exatamente. E por que você que é gay tem o seu marido não é um super pai? Porque tá entendendo o que eu quero dizer? Que a Sim. linha é muito tênue, É que a gente tênue, é precisa tênue. ficar atento É. a Eu acho esses. que a gente vai responder isso um pouquinho mais na frente, quando os nossos filhos se tornarem adultos e a sociedade conseguir enxergar essa criação, esse modelo, né? Que a gente leva um tempo, mas é uma questão assim que trava. Porque hoje ainda existe muito esse estigma, né? De como serão essas crianças quando elas crescerem, Sim. Ah, né? com certeza. Não, Porque, e né, tem com certeza, isso aí é tem uma coisa várias que... linhas de raciocínio espiritual, e aí eu isento qualquer tipo de religião. Eu falo espiritualidade de uma forma universal, em que a questão da ancestralidade, a questão do DNA, que tem a questão da energia. E quando você entra nisso, é um outro universo. Tá. Mas o foco que eu entendo quando a gente, como casal, que decide construir essa família, é o direito que todo mundo tem. E com a pessoa Exatamente. que você ama. Porque, né, nos anos 70, eu tive que repensar várias vezes, de ter que me submeter a uma relação pela qual eu não amasse, mas só porque que tinha um sonho de ser mãe, Sim. mas e aí? E como era? E a cobrança? E eu ainda tinha um outro quesito pela questão da igreja que eu fazia parte. Então, isso era um impacto gigante. E até o momento de você tomar a decisão, eu lembro uma vez que eu estava na praça e, na verdade, a Karen desceu na frente. Foi na pandemia, a gente podia sair para canto nenhum. Até que a pediatra fez a primeira consulta, né? Fechou ali em março, em abril a gente tinha consulta da Maia. E a pediatra perguntou, Roberto, e aí, como é que é a Maia? Na maternidade da gente, eu sou aquela que tem o diário do primeiro dia que nasceu, aquela Karen e aquela. Eita, peraí, deixa eu perguntar a Roberta. Então a gente se divide e ali a gente vai se completando. Aí ela disse, Roberta, como é que tá mais? Ah, doutora, tá bem e tal. E como é que tá essa questão dela em casa? A única coisa que a gente não faz é descer. A gente tá protegendo ela. Eu disse, faça isso não. Não desce. Eu disse, e eu vou descer com ela. Tem que descer, senão você vai me trazer outro problema. Aí mas eu não tô pegando nem elevador para... Não, desce nem que seja no estacionamento. Aí eu disse, vamos na praça. A gente não via ninguém na praça. Aí Karen desceu com ela na frente. Aí uma vizinha que via, mas não falava, não conhecia, olhou e disse, eu sempre vejo a Maia aqui, você é a babá? E aí, assim, não conhecia, né? Sim. Aí, cara, não, eu sou a outra mãe. Aí ela, hã? Aí fez uma cara de que você percebeu que não era a questão do preconceito. Mas Uma surpresa. aí, cara, não, eu sou a outra mãe, porque você vê ela sempre com a Roberta, que é a outra mãe. Ela tem 2 mães. Aí é pronto, ela já. Mas você vê que além do conhecimento, do não conhecer, dos modelos como a gente apresenta, né, esse cenário de família, como você mesmo colocou, é fundamental dentro da nossa própria casa, dos nossos próprios filhos, independente da Constituição. Eu digo isso para os meus sobrinhos, quando vêm passar férias comigo, que do meu irmão e da esposa dele, eu falo para eles, vocês precisam entender como funciona, quais são os padrões, porque a gente começa de casa, não vamos conseguir chegar no mundo inteiro, a gente consegue com a fala dessas pessoas que escutam, mas a gente ainda tem um chão enorme para desconstruir o formato tradicional e fundamentalista do padrão familiar, Uhum. que hoje a gente sabe que existe modelos e modelos. E quando a gente escuta uma história, quem está ouvindo a história do Daniel, aparenta até ser uma... Nossa, que aberração. Aberração de quê? Uhum. Por quê? E aí, quando a gente entra no conteúdo da informação, é que a gente percebe o universo de possibilidades de amar e de construir a família. E só para encerrar, quando a gente começou, né, as consultas com a Maia, nós chegamos na clínica e nossa médica mostrou as opções, né? É só, preciso apresentar para vocês as opções e tal. E nesse modelo de opção, tinha a doação de óvulo. E foi muito legal, porque na hora eu fiquei, doação de óvulo, não tinha parado para estudar esse modelo aí e tal. E Karen seguiu assim de uma forma assim, não vejo problema. E no final a gente entendeu que a pessoa que queria receber os óvulos da gente era uma pessoa que já estava na última tentativa, paciente que foi de câncer, e isso deixou a gente assim, de uma forma muito feliz, que a gente chegou na clínica e perguntou, só responde uma coisa, que eu sei que não pode, coloca a tarja lá na...
Só responda uma coisa. Conseguiu? Conseguiu. Então, Ô, rapaz, e a olha gente aí. se emocionou. No e fim foi. das contas é sobre amor, né? É É. sobre Sim. amor. E você né? poder contribuir com o outro. Uhum. Deixa eu puxar um tema aqui e até eu vou pegar um gancho de uma conversa que a gente teve um tempo atrás e que Daniel comentou aqui. Daniel falou assim: a minha filha tem 2 pais e não tem mãe. E eu lembro muito claramente disso, até que foi o motivo de eu ter te chamado lá no Isso. passado pra gente conversar, que era, cara, os meus filhos têm 2 mães, mas não têm pai. E vai ser assim, ponto. Ninguém precisa querer impor nada nisso e não vai mudar a minha opinião. E aí eu vou trazer um tema. Quando é Dia dos Pais na escola, por exemplo, como é que pra vocês funciona isso? Dia dos Pais é uma questão que é igual a videogame. Vai ficando mais difícil a cada ano quando eles começam a ter uma consciência social maior. Uhum. No começo, Joaquim, um dos gêmeos, ele é mais sensível para as questões sociais, assim, ele muito novinho, a escola não era muito bem preparada, talvez, para receber uma família com 2 mães, e ficou muito naquele meu pai, meu herói, não sei o que, Joaquim não queria ir para a escola, naquela semana a gente respeitou. Mudou-se de escola já no segundo momento, foi super gentil o processo, respeitoso com eles. Perguntou-se quem era a figura masculina que ele queria fazer nos desenhos, e aí desenhou para um tio, para o padrinho, para o avô. E é um tema que, assim, não dá para fugir. Pode não ter na escola, pode ter na Dia da Família, mas a publicidade vai Se ter Dia dos manter, Pais e das Mães. tá A em gente todo tem lugar. pai, tem mãe, a família vai comemorar. É um tema que não dá para fugir, Deco. Não dá, certo? E a gente conversou muito isso com a coordenadora da antiga escola deles, e foi muito gentil esse processo na festa de despacho, que foi um dia de música na quadra, assim, foi todo mundo, foi os tios que sempre convivem com ele, e com os amigos, enfim. Já no outro ano foi uma coisa voltada ao esporte, você tava falando da Da corrida. corrida, e aí foi algo relacionado ao esporte. Eu disse, Lili, vai ser algo muito relacionado à figura masculina. Não vamos não, deram uma camisa, e eu lembro que eu fui levar Joaquim pra fazer xixi sempre ele, e aí ele disse, mãe, a gente vai, né, pro Dia dos Pais. Eu disse, filho, tu acha que vai ser um negócio de esportivo e tal? Eu disse, vamos, a gente vai sim, vai, e vai tio Taca e tio Beta, que é os padrinhos dele, e você e mamãe Lili, ou seja, ele disse assim, ó, licença, eu Uhum. preciso de uma figura masculina nesse momento, Certo. mas quero você e mamãe Lili perto da gente. E aí foi os 4, foi eu e os pais, já era amigo da gente, já frequentava, já tomava uma, não sei o que, foi tudo ótimo. E agora eles mudaram de escola esse ano, e aí vai ser o primeiro ano na nova escola, e a gente já nota assim, né, vindo de Dia das Mães, de São João, a escola vivencia muito cada etapa. Já é algo que a gente já sinalizou assim no plantão pedagógico, ó, voltou de férias, vamos construir isso junto. É uma preocupação, não tem Dia dos Pais. Não, é uma preocupação porque como é, não dizer como é, não é igual. É diferente de uma mãe solo que não vai ter o Dia dos Pais. Eu gosto de fazer esse recorte. Claro. Uma vez vieram me fazer, ó, mas tem tantas mães solo que não tem pai, também não é diferente, são realidades diferente. diferentes, tá? Sim. Uma coisa é você ter o pai que não foi presente, mas a questão já é um outro tema que você já tratou aqui. Mas, para Dia dos Pais, para casal que são 2 mães, é uma questão que vem sim, eles perguntam sim, e a gente não tem papai, e tem, geralmente, lá em casa tem sido muito leve, não posso garantir daqui para frente como será, e aí como é fase de videogame, como eu falei no começo, cada fase a gente vai ali vivenciando e superando. Mas até agora foi muito gentil e muito leve, até então. E sempre tentando entender o que é melhor para eles, né? Porque eles já Sempre. conseguem, como você falou, É. até arrumar a Expressa. solução, ele já arrumou a solução, né? A questão mais desagradável que teve sobre isso, figura paterna, foi um amiguinho dos meninos que. O pai desse amiguinho que ia pegar eles todo dia. E na escola fica essa ansiedade. Quem vai pegar, né? Sua mãe chegou, seu pai chegou, sua avó chegou. E aí era sempre o pai do amiguinho que ia pegar. E aí ficava nisso. Você tem pai e ele não vem lhe pegar. E aí eles ficaram chateados. Ó, não quero mais ir porque fulaninho fica dizendo que eu tenho pai. E aí a gente foi falar com a escola porque ficou parecendo que a gente tava mentindo que ele não tinha pai. Entendeu? Eu disse, não, você não tem E pai, você vê que filho. é Ela vai, mais- explica a ele. Que eles viram a gente também educativo desde criança,
viram, de certa forma, um agente de disseminar a educação Sim. LGBT para outras crianças, para outros adultos, enfim, eles ensinam muito já, sabe? Com certeza. Paty, eu me lembro da situação de Maia, que é literalmente isso. E a escola foi sempre a mesma, só que o ano passado ela sinalizou, a gente tinha essa preocupação e tem, porque realmente é isso, cada ano ela vai tendo uma consciência, e aí a fala da gente não tem que acompanhar essa consciência, não que a gente esconda absolutamente nada, é tudo muito. Ela já perguntou como foi, como é, mas fica a questão, o problema é as famílias, né? Eu vejo assim, quando você tem dentro do contexto escolar, que é a extensão da nossa casa, é o meio social onde eles convivem, quando a escola, aquela turma sabe que tem uma criança, por exemplo, atípica e tal, e quando você tem uma criança de um casal. Então, assim, quando seu filho chega com uma comunicação e você não faz uma ilustração de mostrar ou você critica, isso vai parar lá na sala de aula. Então, a gente estava no carnaval desse ano, nós fizemos uma viagem, e na viagem nós estávamos lá em Maceió, né, num restaurante que a gente ama, uma massa maravilhosa, estávamos lá, eu e ela curtindo, e a Maia estava brincando no parquinho, daqui a pouco terminou, a gente, vamos, tá. Aí entramos no carro. A Maia já tinha falado isso uma vez, aí falou pela segunda vez: mãe, eu não aguento mais os meus amigos dizendo que o meu pai morreu. Aí eu disse: ô filha, mas como foi que os amigos. Agora de novo, mãe. A menina perguntou, eu disse que eu não tinha pai. Ela disse: ah, você deve ter pai, que ele deve ter morrido. Aí eu disse: não, filha, é porque às vezes é necessário explicar. Ela, na mesma hora, ela mesma me corrigiu, tipo, dizendo: não, mãe, é porque é mais pai e mãe do que mãe e mãe. Eu disse: também. Faz sentido o que você está É dizendo. mais comum. Tem uma maioria ainda, né, de famílias que é mais pai e mãe. Mas o seu caso é de duas mães. Como as crianças às vezes não entendem ou não sabem, ou acham que você tem um pai, é só você explicar lá. Que saco. E eu se Pois perguntou uma é. menina adolescente de 5 anos dentro do carro. Mas até eles vão cansando da Sim, fala, Claro. com É. pela certeza. persistência, e eu vejo muito que é mais de dentro para fora, sabe? Quando a gente pega a criança ali para mostrar que, independente do que eu entendo, ou de certo e errado, mas eu preciso explicar, porque é um assunto que não tem para onde correr. Ou você Sei não. explica da melhor maneira possível, colaborativa, de um respeito, né? E a gente diminui a questão da sociedade mais agressiva e, enfim, N problemas, ou você vai ter vários problemas, porque você vai pegar crianças que vão estar bem instruídas, mas muitas vezes a sua própria criança não vai aguentar o retorno das informações, quando eu digo aquela que acha que está, sabe, no centro da verdade, e de repente pode ser surpreendida com muitas outras coisas. Então, acho que é de dentro para fora que a gente começa a sinalizar algumas coisas. É. Com relação a esse tema, a gente tinha alguns critérios para escolher a escola de Aurora. É, os principais eram que a gente não queria uma escola muito tradicional, muito conservadora, não queria uma escola religiosa e não queríamos uma escola que tivesse essa definição, Dia dos Pais e Dia das Mães. A gente conseguiu fugir dos dois primeiros critérios, mas a gente caiu nesse terceiro. A escola de Aurora é uma escola que eu gosto muito, mas ela tem essa definição, Dia dos Pais e Dia das Mães. Assim, é um evento que não é muito grandioso, né? E eles são muito respeitosos também, muito gentis com a gente, no sentido de que sempre entram em contato para saber o que é que a gente acha que deve ser feito. Por exemplo, esse ano, como você falou, eles vão crescendo, aí vai ficando mais elaborado aquilo dali, né? Então, esse ano, a gente sempre participa do Dia das Mães, como pai mesmo. Tipo, tem Dia das Mães, vai ter um evento na escola. Quem é que vai? Os dois. Não vai minha mãe, ou a mãe dele, ou uma tia. Não, a gente não costuma levar por esse lado. Então, é Dia das Mães, ela vai com as mães dela, que somos nós. E a gente vai. Dia dos Pais, vão os dois pais. Nesse ano, especificamente, assim, era uma coisa muito pequena, na sala de aula, praticamente, e cada aluno iria com a sua mãe, né? Só podia levar um acompanhante. Por acaso, eu não ia poder comparecer, então casou bem. Mas assim, a gente tinha conversado com a Aurora e ela tinha chamado Papai Pedro para ir. Ela me chamava Papai Dani e Papai Pedro. E Pedro foi, como mãe, né? Mas assim, eu acho que o ponto-chave dessa questão
é ser verdadeiro e não enfeitar muito a coisa, é ser objetivo e explicar, claro que da, Do grau de dentro do grau de interpretação da faixa etária de cada criança, mas no caso de Aurora e futuramente de Cecília, ela sabe de toda a história dela. A gente tem álbum de fotos do parto dela. Tem tia Bruna, a Aurora, a gente pegou a sementinha, o médico juntou as sementinhas e colocou na barriga. Enfim, tem toda essa história que a gente conta e a gente bate muito nessa tecla de dizer: você não tem mãe, não tem. Ela já questionou porque foi questionada, Deixa eu né? fazer uma pergunta. A partir de que idade ela começou a questionar ou que vocês começaram a falar sobre isso com ela? Sempre, sempre. Desde É, sempre. bebê, Então, ela viu o álbum dela de nascida, né? Mostrava lá o parto, tudo. Isso sempre foi algo que a gente precisava fortalecer, uhum. porque se a gente não tem isso muito sólido, essa base firme, né, ela não vai saber reagir lá na frente quando ela for confrontada. Então a base firme tem que ser do berço. Né? Tem que ser do berço. A situação que aconteceu com relação à Aurora na escola, acho que tem uns 2 anos, acho que tem uns 4 anos, e uma coordenadora falou, uma professora falou que a Aurora estava no pátio e, tipo, umas 4 outras crianças da turma dela questionando ela. Quem é sua mãe? Ela: não tenho mãe. Ela: você tem mãe, porque todo mundo tem mãe. Ela: eu não tenho mãe, eu tenho 2 pais. E batendo o pé. Eu não tenho mãe, tenho 2 pais. Eu entendo que, obviamente, isso daí não foi um movimento homofóbico das crianças. É uma Sim. curiosidade, né? Porque elas veem um padrão, né? Que é a imensa maioria ali. Eu não conheço outro casal gay na escola dela, eu não conheço realmente. Então, assim, as crianças observam aquele padrão e eles se questionam: de onde é que ela veio? Como é que aconteceu? Tem que ter vindo de alguma mãe. E ela bateu o pé. E a professora veio falar que, veja, sua filha, ela é muito segura do lugar de onde ela vem, da origem dela. Ela sabe que ela tem 2 pais, ela sabe que ela não tem mãe e ela é firme naquilo. Quem quiser dizer o contrário, Uhum. vai levar patada. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Ela conhece a Bruna? Conhece? E ela, como é que ela lida com a Bruna? O que é que ela, para ela, a Bruna significa o quê? Eu não sei se ela elabora muito bem, né? Eu não Certo. sei, ela tem 6 anos, eu não sei se ela consegue elaborar, né? Aí ela chama de tia Bruna. Veja, tia Uhum. Bruna é uma amiga querida, que quem lhe carregou foi a sua primeira casinha, foi quem ajudou os papais a realizar esse sonho. O corpo dela permitiu ali que você crescesse, que você chegasse aqui pra gente, né? E ela sabe que ela não é mãe dela, que ela não tem nenhum tipo de vínculo nesse sentido, né, genético, sanguíneo. Mas ela sabe que ela é uma amiga muito querida e a tia Bruna é uma pessoa que vai ter sempre um lugar muito especial. Agora, com a gravidez de Cecília, que também é Bruna, que está gerando, então a Aurora acompanha pré-natal, acompanha ultrassom. A gente explicou desde sempre, a gente tinha tentado uma transferência embrionária agora da segunda vez que não deu certo, e ela sabia que a gente ia tentar, soube quando não deu certo, depois soube que a gente tentou de novo e que a irmã dela estava chegando. Então, ela já tinha todo o enredo ali dessa chegada muito firme, né, dentro da cabeça dela. Eu imagino que com a segunda, né, com a irmã mais nova agora, a coisa vai se caminhar com talvez um pouco mais de facilidade, porque além da gente seguir nessa intenção de ser sempre muito verdadeiro, ser sempre muito firme, objetivo, né? Com relação ao tema, ela ainda vai ter o espelho da irmã e a opinião da irmã e o ponto de vista da irmã. Sim. Então, assim, tudo transcorre muito tranquilamente até então. Eu acredito que porque a gente construiu essa base firme de que a nossa família tem esse perfil, tem esse padrão, esse molde, ela sabe que tem esse molde e pode falar o que quiser para ela, mas ela sabe que a família dela é composta por 2 pais e que ela não tem mãe. Vocês acham que se a gente tivesse uma educação parental mais presente, mais ativa, ou seja, que os pais fossem mais Escolados. preparados, Escolados descolados, socialmente. preparados, que É, acompanhassem o movimento do que o mundo vai, que entendesse os novos modelos de família de forma mais natural. E eu vou trazer um exemplo assim, quando um casal de amigos em comum da gente
foi casar, eu ouvi um comentário e fez, cara, vocês vão? Claro que eu vou. E eu tenho certeza que eles serão pais muito melhores do que muitos casais hétero que a gente conhece. Então, assim, não é uma pergunta de ir ou não ir. É de, cara, eu não consigo nem entender essa pergunta, porque para mim não faz sentido, né? Então, assim, são coisas que... Então, eu acho que falta um pouco dessa questão de entendimento, e eu acredito que se os pais estivessem mais descolados, acho que Descolado socialmente. Porque é um termo que a gente usa, é descolamento não é. social, né? Cara, De eu saber acho que das as pautas de crianças, racismo, exato, de e homofobia. não só nessa temática, mas em Em todas todas, as porque outras que a anda gente se entende. junta, né? Não Exato. dá pra estivesse você... aberto a entender, As a pautas, Pois conhecer, é, né? eu me porque pe- a mente é tão fechada que quando você para conversar com cidadãos, né, que se dizem do bem, você fica assim, ó, aterrorizado com o nível da brutalidade da mente fechada no momento que a gente vive, que não tem mais espaço para isso, até porque você não evolui em outras coisas, eu não falo nem neste aspecto em si, mas eu falo em outros. O cerne da questão não tem mente aberta mesmo para o conteúdo. Pois é, e com relação a essa pergunta, então talvez não seja tanto falta de informação, né? Porque a gente está em 2025, todo mundo tem acesso à internet, Uhum. né? Você pode Exatamente. pegar um Google ali, então não é Pode escutar um um podcast como esse podcast, hoje, né? exatamente. Sim. Então, assim, muitas vezes não é essa questão de falta de conhecimento, não falta de informação, não é. A gente está discutindo isso há quanto tempo, né? E a gente avançou a passos muito curtos, mas a gente vê isso na mídia, né? A gente vê isso na TV, vê isso na novela, que são coisas que têm muito alcance ainda aqui entre a nossa população. Então, assim, não é falta de conhecimento só, é homofobia também, né? É Sim. preconceito, né? É achar que é uma aberração esse tipo de modelo, né? É não estar aberto àquilo. Então, assim, eu tenho algum otimismo com relação às próximas gerações, porque são gerações que, de pequenos, aí eles já estão convivendo com essa diversidade, estão ouvindo, estão conhecendo, né? Estão tendo amigos, conhecendo pessoas que têm essa configuração não tradicional, vamos dizer assim. Uhum. Mas, então, assim, o meu otimismo são com esses que vão crescer. Agora, com uma mentalidade mais flexível em relação a determinados temas. Com outras pessoas, com as pessoas que são pais hoje e que se negam a reconhecer uma família diferente da deles, aí eu acho que já vai pro mau-caratismo mesmo. Uhum. E homofobia, preconceito, e não tem. Tudo Não sei junto. se informação apenas resolve. Nesse caso, não sei se resolve. Entendi. Talvez não. É, eu não sei se aonde tá passando, mas existe uma série que era antes no Netflix, que era Bebês em Foco. E acho que foi uma das maiores fontes de informação que eu tive quando a gente tava grávida. E tem vários episódios que, assim, o que é muito legal é porque ele traz o conceito, algum estudo científico, e ele aplica aquele estudo nas crianças no mundo todo. E um deles, ele fala sobre o nível de ocitocina em casais sem a mãe, com dois pais, né? E assim, que é tão grande a relação que é criada que os níveis crescem a um ponto de serem comparados ao de uma mãe que pariu. Então, assim, até a ciência mostra tanta coisa e as pessoas não procuram, né? Então, assim, até uma dica para quem quiser procurar, eu vou descobrir onde é que tá passando essa série, mas é muito legal. E eu assisti umas 2 vezes já as 2 temporadas e gostaria de assistir de novo porque eu acho que é interessante, porque traz vários outros contextos pra gente também. E eu vou só citar um evento muito, muito bonito que aconteceu com a gente no shopping uma vez. A gente tava desses lugares de slime, né? Que eles amam esse negócio, suja tudo. Ixi, Maria, Mancha a roupa. quando Tudo. gruda na... A Era gente uma tava vez- numa lojinha dessa de slime, eu e Pedro lá esperando a Aurora fazer os inúmeros trabalhos manuais dela. E a gente conversando, ela vinha, mostrava papai Pedro, papai Dani, papai Pedro e outras crianças ali, né? Aí tinha um menino da idade dela, assim, na época ela tinha uns 5 anos. Aí o menino, vendo esse movimento, aí ele virou pra gente e disse: Você é pai dela?
Eu disse, sou. Aí ele, e você é pai dela? Aí ele disse, sou. Aí ele parou um segundo, aí disse, e você tem cabelo e você é careca, que meu marido é careca. Aí disse, é. Ou seja, a questão dele não era, Careca. não era o fato dela ter dois pais, ter papai Pedro, era de um tinha cabelo em cima e o outro tinha cabelo embaixo aqui na barba. Só. Esse era o questionamento dele. Então, essas crianças, elas não Não nascem com essa nascem. vontade de excluir o coleguinha que tem duas mães ou dois pais. Uh-uh. Não nascem. A relação de Aurora com os amigos na turma é uma relação muito tranquila. A nossa relação com os pais da turma de Aurora é uma relação excelente. A gente tem uma turma assim muito querida mesmo. E eu penso às vezes a gente comenta que sorte a gente teve. E eu disse, caramba, a gente ainda está contando com sorte hoje em 2025. A Aurora, a Cecília vai entrar daqui, sei lá, 3 anos na escola também. Uhum. E a gente vai ter que contar com a sorte de pegar uma galera, gente boa também, como aconteceu na turma de Aurora. E a minha expectativa é que a sorte seja cada vez menos necessária e que A esteja gente conte ali. menos com a sorte, Pois é, né? conte menos com a sorte, que a gente conte ali com a amizade, com a vontade de criar pessoas decentes, né? Uhum. Que respeitem a diferença e que entendam e que se apaixonem pelas diferenças dos colegas, né? Que seja ela racial, seja ela sexual, seja ela de configuração familiar e que se cresça dentro de um universo que isso daí seja totalmente irrelevante, porque isso é irrelevante no fim das contas. É. Esse exemplo do slime, Daniel, me remeteu a um outro estudo científico, e aí talvez vocês conheçam, mas ele é bem antigo, 1970, coisa assim, que é muito simples. Existiam dois espaços iguais, um deles de brinquedo, com brinquedos. Um deles tinha uma criança com trissomia 21, com síndrome de Down. Primeiro eles colocavam crianças mais velhas, entre 7 e 10. Essas crianças, quando percebiam isso, iam para o lado para brincar, onde a criança não estava. Quando eles colocavam as crianças mais novas, elas iam para onde a criança estava. Hum. Então, qual era a conclusão disso? Cara, Pois é. existe uma construção ao Sim. longo do tempo de tudo isso que a gente tá falando, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que é até engraçada, relacionada ao episódio passado. Eu conversei com Nicole, que ela tem família aqui em Recife, é de origem de Belém, mora em Curitiba, e ela fala muito sobre a saúde mental materna. E ela fala muito sobre a culpa materna. Aí eu queria perguntar, quando tem duas mães, como é essa culpa materna dividida? Dobrada, é dobrada. Eu ia dizer aí, dobrada. Dobro de duas. Todo mundo aceita a culpa. É o clássico, nasce uma mãe, nasce uma culpa, isso é igual pra todo Literalmente. mundo. Se a gente se encontra assim, junto das mães, as mães se encontram em muitos lugares, né? Sejam elas lésbicas ou héteras, é nisso, da culpa, porque a gente foi criado pra competir entre mulheres e pra ter culpa. O patriarcado nos criou pra isso, pra competir e pra ter culpa. A gente divide as maternidades, os afazeres de casa, as responsabilidades financeiras, mas a culpa tá Sempre vem. assim, Sempre lá. Eu lembro que a gente fez uma viagem, né? E quando eu fiquei grávida dos dois embriões, automaticamente, eu acho que quando saiu o resultado, eu acho que uma semana depois, Karen foi logo direto comprar duas banheiras. Ô, menina, uma banheira dá banho em dois. Vai E dar. aí a gente, quando a gente viajou com as meninas, eu olhava assim, eu dizia, cara, Deus sabe por quê. Vem um de cada vez, porque é dose dupla, não só os meninos, como cobrança, e é assim, a gente quer o melhor, né? E a gente pega a nossa herança, né? O que a gente veio da raiz, do conteúdo de todo, da nossa criação, e aquilo que a gente achou que não foi legal, a gente não quer repetir claro. na vida deles, né? E óbvio que a gente não vai. Eu ouvi isso semana passada, tipo, Roberta, vocês não vão acertar 100%. A culpa vai existir. Como você vai encarar ela que vai fazer a diferença? Uhum. Porque vai chegar um momento, veja, você luta por uma educação respeitosa, né? Você é aquela que gosta do diálogo e não do bater. Então, tipo, a Maia nunca apanhou. E a professora, quando pensou em colocar ela de castigo, ela, tia, minha mãe me ensinou que a gente tem que conversar. Você vai me botar de castigo? E aí ela chegou em casa conversando e eu fui tentar entender qual era o contexto pela qual isso ia acontecer. Então, assim, por mais que a gente dê o nosso melhor, como ela falou, vai chegar um momento que ela, e daí? Você fez o que você achou que queria, mas eu acho que não. E a gente, nesse momento, vai aparecer, poxa, onde foi que eu errei?
É. E aí eu falei, tá, você não errou, você deu o seu melhor. E aí hoje eu consigo entender a minha mãe, quando lá atrás eu disse, poxa, mãe, podia ter sido diferente, né? Podia. Não, ela deu o que ela achava que era melhor naquele momento, daquela forma, com todas as ferramentas emocionais que estavam disponíveis ao conhecimento dela. Sim. Não E é um cabe eterno jogo de pense rápido, né? Você precisa pensar e agir naquele momento, né? E aí, pra mãe e papai da educação, é um pense rápido. Claro que você tem seus princípios, seus conceitos ali, o que você lê, o que você estuda, o que você escuta no podcast. Mas tem uma hora que sai daquele padrão. E aí? Você usa as suas ferramentas de conhecimento emocional, se você teve um dia tripulado ou não. Tem muito isso também. se Eu e Liliane perdoa. somos empresários, acontece muito. E aí mudou muito isso também. Assim, meus parceiros profissionais, eu não esqueço uma vez, era pandemia, a gente ia pra praia, né? Alugava uma casa isolada. Eu lembro, um prefeito me ligou. Esses meninos vão chorar. Você precisa atender aquela ligação, que se você não atender, pode ser que dê um problema muito grande. Eu tava com os dois, não, é quando ouviram eu falar. Aí eu, sério, que nem todo homem vai entender, ainda mais um prefeito do interior, senhor, enfim, aí essa culpa Uhum. materna, de empresária, e aí o que eu faço? Foi certo atender? Não tá? E é pra sempre, amigo. É dobrar. Daniel, acho que tá querendo falar, mas eu vou ajudar ele nessa pergunta. Uhum. Quando combati o papo com Nicole, eu disse, Nicole, eu sinto culpa. Eu tenho uma sensação de culpa paterna que se ela não é igual, eu não sei por que ela não é igual, mas ela se remete à culpa materna. Por uma questão de escolha minha de querer ser presente. Então, assim, eu vou dar um exemplo pra você. Outro dia, a Aline saiu com Maria num sábado à tarde e eu tava morto de cansado. Eu disse, cara, eu não vou com vocês, eu vou ficar dormindo. Mas eu fiquei dormindo mal, Não, porque eu não, Não conseguiu nem eu queria ter ido, é. mas eu precisava descansar. Então, assim, mas sabe um negócio? Ela fez. Aí até a Nicole fez. É diferente, não sei o que, a coisa, porque é a cabeça, que é o hormônio, porque não sei o que. Aí te perguntar, por exemplo, tu se sente com culpa paterna em algum momento? Porque assim, no começo lá do papo, tu disseste, para o homem é tudo muito mais fácil, É. né? É só a chavezinha de vira o pai, né? Sim, sim. Para o homem é tudo mais fácil, mas eu penso que se a pessoa está imersa, ela vai sentir culpa, né? Se você está mergulhado ali naquele universo, você vai sentir culpa. Porque é muito difícil, hoje em dia, você equilibrar todos esses pratinhos aí que a modernidade nos trouxe, né? A gente trabalha muito, né? A gente está muito fora de casa, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, então isso exige mais trabalho. A gente quer ter a nossa vida de casal, né? Então, às vezes, você quer sair e você pensa, poxa, eu já trabalhei a semana toda e hoje eu vou sair Isso é sem, recorrente. sem É ela. recorrente essa Poxa, culpa. aí vem a culpa nesse lugar, mas você tem que se dedicar a esse casamento, né? Vocês querem se dedicar a esse casamento. É muito tempo longe, são muitas atividades. Fim de semana, às vezes, você está exausto, porque a vida hoje de pai e mãe gira em torno de arrumar coisa para esses meninos fazer. Né? Chega sexta-noite, a pessoa já está lá no Rua, procurando o que é que tem. O que é que tem no sábado, o que é que tem no domingo, então você já programa tudo. Fica com fomo, né? Exatamente, é o Querendo tal tá, fomo. querendo tá em Tudo tudo pra que eu tô não tá ligado. Isso, tudo para não estar lá. Ainda tem isso. Aí você tá cansado, o menino pega o celular e ele tá ali jogando ou tá assistindo um vídeo, aí você se sente culpado E- porque aquilo ali não é certo, mas você tá acabado. Enfim, quem tá mergulhado tem culpa, vai sentir culpa, né? Se é diferente a culpa da mãe para a culpa do pai, isso generalizando, aí a gente vai voltar realmente para aquele tema Não queremos sobre saber, né? Porque não, um é igual do outro, culpa assim, é que culpa, exato. né? Poderíamos mudar pra culpa parental, então. Isso. Mas também, assim, mas eu penso que o olhar da sociedade, ele vai ser mais cruel em relação Sim. às mães, A né? cobrança é muito A maior. cobrança é maior em relação às Claro. mães. Então é natural que elas sintam aquele cafungado no cangote ali o tempo todo, dizendo que vai lá Mas ficar com É que seu enquanto a filho. culpa for interior, ela provavelmente é igual. Quando a Isso culpa é. vem de Eu fora, sinto né, uma culpa. vem do Mas eu julgamento, ainda né? acho que a gente consegue fazer pequenas correções. Por exemplo, quando você fala que você sentiu culpa, eu não sei se foi igual a dela, do mesmo tamanho, mas chegou perto. Não foi mais ou menos que você falou? Cara,
Mas como que a gente pode medir culpa? Medir, exato. Não existe Sim, régua para exatamente. medir. Culpa é culpa. Então, assim, o pai não tem menos culpa do que a mãe ou os pais, porque não existe. Eu acho que quando a gente começa a desconstruir a fala, a gente ajuda esse Uhum. entendimento Sim. cultural de quem nos ouve. Porque Uhum. culpa é culpa. É, De repente, a tua filha está lá no colégio e por causa dessa pergunta de cadê a tua mãe, ela, como diz o nordestino, se arretou e tacou um bufetão. E aí você, cara, falei com tanto amor, falei pra ela, filha, e aí começa. É culpa. E não é menor e nem maior do que se fosse um outro contexto de gênero. Então, assim, a gente já precisa começar a ter atenção nessa fala, porque é aí que a gente vai começar a desconstruir. Porque tem um pai que é participativo, tem 2 pais que estão ali tão intrínseco quanto a gente. Então, não tem mais nem menos. É quanto você está inserido no contexto. Acho que a grande questão também é quando vem o de fora, né? Eu Sim. tava lembrando de uma amiga, amamentar é uma das coisas mais solitárias que existe. A gente pulou essa parte. É muito A gente solitário, pulou. é assim, às vezes você tá... Eu nunca vou saber como é um filho, só porque fomos gêmeos, a realidade é gêmeos, aí tá um chorando, você pega, você tá deitada, vai, não consegue pegar o celular e fica lá. 40 minutos olhando no escuro e a criança aqui amamentando. Aí aconteceu com uma conhecida de estar amamentando e olhando no celular, né? Pelo menos você tá olhando ali as redes, fazendo o que todo mundo faz, e olhando assim. Menina, o marido, sai do celular, aproveita esse momento. Bota teu peito aqui, fica sentado no escuro aqui do meu lado. 40 minutos. Aí a culpa vem muito gente- descida do externo, né? A Porque, gente pô, volta naquele realmente ponto. deveria estar olhando no olho da É, criança é. que não tá nem lhe enxergando. Não, Claro. não tá. Não tô desromantizando Nesse muito, começo, aí, não, ó. mas também. O off tá trazendo 10 para 20% só A gente de... volta na fala ali dessa questão de quando você, né, tá tendo essa visão e vê uma situação dessa, a gente tá julgando o outro, né? Sim. E aí não cabe. Porque eu acho que existem 2 tipos de culpa, vamos dizer assim, como você falou. Existe essa culpa, né, de quem tá ali mergulhado naquele universo, mas tem outros universos que tem que dar conta, né? Trabalho, individualidade que você perde quando Sim. você é pai ou mãe, amigos, vida social, casamento. E existe a culpa que ela vem de fora ali, né? Uhum. Aquela flecha. Da cobrança, Aí né, essa Daniel? culpa, eu É. penso Ela é muito que o mais peso, cruel, a flecha para a mulher, ela é mais Você não tem certeira no consequência coração. tua, né? Para o homem, ela vai passando aqui, vai passando ali, Essa às que vezes nem Paty acerta. trouxe volta para aquele ponto que o Fabito colocou de gente conversar, né? Uma pessoa que você decidiu fazer ali, tá na maternidade, trocar exato. essas ideias é importante para tentar minimizar ou mesmo evitar esses acontecimentos, porque aí são coisas que o combinado não sai caro, Pois é. né? Então, no combinado lá em casa é sem TV. Aí de vez em quando, Karen já na pandemia ela que ficou mais à frente, eu chegava assim, mas o combinado era sem TV, ela solta sua reunião e vem aqui. São Sempre. 8 horas que você não sai dentro daquele quarto. Seja, Aí é eu, puxado, é puxado. Eu então, não julgo, não. Aí eu fazia, ela tem só 30 minutinhos. Eu, não, perdão, né? Vamos porque cada um é um contexto diferente. Ô, Paty, tu falaste aí sobre a amamentação. Bem rápido, se tu conseguir explicar. Como é que é o processo? Porque a gestação não foi em Lili, Isso, ela é mas mais você gestante. pôde amamentar. Isso. Como é que é esse processo para que você conseguisse amamentar também? Vamos lá. Antigamente já existia mãe de leite, né? Uhum. Que aí, mas geralmente era uma vizinha, alguma tia que já tinha parido e tinha aquele leitinho lá. Foi simulado um parto em mim, assim, uma gravidez e um parto. Eu comecei a tomar hormônios para simular uma gravidez. Uhum. E aí, simulei hormônios para o parto. Foi retirado um tipo de hormônio e outro para estimular a produção de leite. Isso foi ao estímulo medicamentoso. E aí eu tive estímulo mecânico também. Eu fiz o processo 2 meses antes dos meninos nascerem. Acompanhado de uma profissional, da ginecologista e da consultora de amamentação. Aqui em Pernambuco não tinha tido ainda um casal que tinha amamentado. A minha consultora tinha sido aluna de uma consultora de amamentação em São Paulo que tinha alguns casais que tinham conseguido. Entrei de forma muito despretensiosa. E aí o estímulo mecânico foi o seguinte: eu estava tomando... São medicações leves. Uhum. Não vou dizer para não estimular as pessoas a fazerem Claro. automedicação em casa.
Mas aí eu tomava medicação e fazia com a bomba de amamentação. A cada 3 horas eu simulava uma amamentação. E eu ficava lá, às vezes, no meio da reunião. Pedia licença para ir no banheiro. Porque eu ficava com a dupla, né? Aí tirava, aí 15 minutos. Aí ficava lá, aí a cada 3 horas, de madrugada, me acordava. Quando um belo dia eu estava com Liliane, inclusive, Liliane com um bucho, parecia que ia explodir. Gêmeos, né? Aí eu, Lili, tá saindo. Era um sorinho, sabe? Aí começou, aí mandei pra. Tá, e dançou, pulou que só esse. Não, aqui no Brasil a gente não congela, não tem muito isso de congelar. Mas aí tem alguns protocolos americanos e que permitem, a gente comprou os saquinhos. Uhum. Quando os meninos nasceram, a gente já tinha leite congelado meu. E eu amamentei na sala de parto. Mas basicamente foi isso: estímulo medicamentoso e estímulo mecânico. Sim, muito legal. É importante também comentar que é outra coisa que não é comum e Sim. que a gente começa a É, falar com naturalidade, né? Eu sou muito do que a gente, assim, tem muita coisa que a gente não fala, ou porque não tem oportunidade, ou porque o mundo faz com que a gente cale. E eu acho que a gente isso. aqui precisa estar falando mais sobre essas coisas. É. E aí, massa ter Então, vocês quando seu aqui. menino nasceu, você já estava assim num puerpério, né? É, Já, é verdade, é verdade. Já estava no Já puerpério. tava 3 no- meses antes, ela já estava experimentando ali a exatamente. delícia. É Eu, importante isso- falar, a nível assim, de informação, que nesse processo todo, a mãe não gestante não tem colostro, né? É um processo da mãe gestante, ou seja, quantos meses nasceram, Liliane foi cesárea de urgência, ela queria normal também. Mas foi uma cesárea de urgência e teve muitas dores, hemorragia, enfim. Ela não conseguia nem pensar em amamentação. E aí eu consegui nos primeiros dias amamentar os meninos, dar esse suporte para os dois, até ela melhorar as dores e tal. E aí veio a pajadura dela e a gente conseguiu amamentar as duas. Mas até por conta do colostro que só ela produzia. E eles nasceram prematuros, nasceram bem. Dois ratinhos. Aí era muito importante o colostro naquele momento. E a mãe que não amamenta, oh, perdão, a mãe que não foi gestante tem menos leite e produção de leite é menor do que a mãe gestante. Mas deu pra segurar. Aí foi um step pra gêmeos, a Pelo gente amor de conseguiu Deus. amamentar exclusivo até 6 Segurou a meses. onda bem. Segurou, deu uma e segurada ajuda de muito, né? Porque onda. você, aí literalmente você consegue dividir, né? É, Mesmo que em proporções diferentes, mas você isso. consegue apoiar. A gente está começando aí pros finalmente. E aí eu queria pedir a vocês, se possível, eu queria um conselho que vocês dariam para alguém que quer ser pai ou mãe, mas ainda tem medo de não caber nesse modelo que vocês vivem hoje. Bora, doutor. O meu conselho, a gente já falou isso aqui algumas vezes, mas se a ideia é ter o filho com alguém, né? Se a ideia é ter um parceiro ou uma parceira, é conversar, né? Desde sempre e deixar que esse sonho ele gere para além da gravidez, assim. A Aurora, ela nasceu muito antes de ser parida, vamos dizer assim. Sim. Anos antes a gente já falava sobre ela. Todos os nossos amigos já falavam sobre ela. Tamanho, assim, a vontade que a gente tinha de viver aquilo dali. E conversar com seu parceiro, com a sua parceira, saber se ele também topa aquilo dali, saber se vocês estão caminhando na mesma direção, né? Eu olho para o meu marido e para a relação que ele tem com a nossa filha e assim eu me emociono, estou realmente emocionado porque é uma relação tão genuína, tão pura e é um amor que cresce a cada dia e ver aquele cara que teve uma infância muito difícil dentro desse universo da paternidade e ver quem ele se transformou e ver essa relação também que foi transformada, porque do dia que a Aurora nasceu até hoje, a gente já mudou muito, tanto eu quanto ele. A gente muda muitos conceitos na nossa cabeça, a gente reconhece muitos erros, a gente comete outros erros e perdoa aqueles erros que foram cometidos, mas a gente está ali para somar. Então, eu diria que o conselho principal é esse de conversar, trocar essas informações com aquela pessoa que você escolheu para ser pai ou mãe do seu filho e amadurecer essa ideia e deixar aí que essa criança chegue como tem que chegar, que é um sonho muito bonito e é alguém que só vai trazer bons fluidos, boas energias e só vai acrescentar aí nessa relação. Então, conversa desde sempre.
desde sempre. Meu conselho é que aí eu me daria esse conselho há uns anos atrás, em 2017, quando eu casei. Não esperem os cosmos se alinharem, a condição climática ficar ideal, porque não vai ter momento ideal para você ser pai e mãe. Claro que você tem algumas responsabilidades, né? De moradia, de estou pronto, da sua vida mesmo, né? Se você é uma pessoa que viaja muito, não é que você não pode ser pai ou mãe, mas claro que você tem que organizar. Mas eu, como boa virginiana, eu tinha muito isso, né? Pra Vixe, ter, Maria. tem que ter tanto guardado, tem que ter uma casa de tanto, tem que ter a casa própria, tem que ter. Aí minha companheira que chegou e disse: calma, não é assim, não, dá pra gente ter agora. Vai ser, vamos, então vamos. E vamos pra frente. E o segundo conselho que eu falo para todas as minhas amigas que já passaram de 30 anos, acho que aquelas que estão para chegar, se quer ser mãe, converse com seu ginecologista aos 30 anos, porque a gente tá crescendo, ganhando espaço na sociedade, ganhando espaço no trabalho, nos empregos, salário tá começando a ficar igual agora. E a gente tá precisando em ter filho cada vez mais velha. E o nosso corpo, nossa fisiologia ainda né, não acompanha isso, Não porque é a nossa acompanha. natureza. Exato. Eu acho que é uma pauta que deve ser falada junto com os ginecologistas, junto com as mulheres. Quer ser mãe um dia, seja com A, com B, com C ou com ninguém, mãe solo. Pense em congelar óvulo a partir dos 30 anos, porque às vezes o nosso sonho de ser mãe, quando a gente tá pronta, quando os Quando a cosmos gente se acha que tá alinham, na SNTP, né? aí a nossa natureza diz: desse jeito aqui você pode ser mãe de outro jeito, mas desse jeito aqui não Agora dá mais, não. não. Exato. Entendeu? Massa. Eu pegando o conselho de vocês, eu faria uma técnica que a gente tem na programação neurolinguística, que é desassociação. Você fala para você mesmo, né? Você se desassocia do corpo e você dá esse conselho para você. E uma das coisas que a gente vê muito é o medo, né? Da incerteza que a gente não tem. E uma coisa que eu carrego muito comigo é aprenda a desfrutar das incertezas da vida, né? E a maternidade é o universo, é programa a forma que vai parir, não pare. Eu fui uma das que queria também. Na verdade, eu não dizia qual era a forma que eu queria parir. Eu disse, eu vou deixar meu corpo decidir. Mas eu imaginava ali um normal, porque a gente sabe que é a natureza do corpo. E quando a minha médica disse, ó, Roberta, não vai poder ser, você tem uma placenta prévia. E eu, tá bom, então. São coisas que vão acontecendo. E o conselho é, tá com medo? Vai com medo mesmo. Agora se prepara. Tenta entender os caminhos, conversa, né? E eu acredito muito nessa questão espiritual, que tem uma importância grandiosa, né? A gente vê a história de vocês, das meninas, que é uma história assim que tem a mão de Deus presente em todo momento. Não tem como a gente olhar para tudo isso e não ver que esse Criador derramou chuvas de bênção para que a sua, os meninos, os nossos estivessem aqui. E eu sempre dizia assim, quando chegou o dia, eu entrei lá para vestir a bata e eu olhei para o espelho assim e eu disse, pode vir, meus filhos, eu estou preparada para receber vocês, porque nós merecemos tudo que é bom. E ser mãe faz parte disso, eu dizia para mim o tempo inteiro, eu mereço tudo que é bom. E ser mãe faz parte desse processo. E eu olhava isso com muita visão de ponte ao futuro, de ver aquela barriga crescendo. Eu não conseguia imaginar que eu seria mãe de menina. E é tanto que quando a gente foi fazer a revelação, eu preferi não ficar em time nenhum. Porque toda vez perguntava, Roberto, você quer menino ou menina? Eu disse, eu quero que venha um filho, que venha da parte do Senhor. Se vier uma menina ou menina, eu quero ser mãe. Não importa o sexo. Então, esse seria o meu conselho. Estudem, entenda os processos. Essa questão da idade é um ponto assim que Pato falou que é importantíssimo. A mulher, quanto mais velha ela fica, vai perdendo a fertilidade diferente do homem. E a gente realmente, muitas vezes, com o processo de trabalho, a gente esquece desse ponto fundamental do processo. Fundamental. E se quer ter, tenha, porque é bom demais. É. É bom demais. Sem romantizar, Pois mas é, eu sim, queria ter sim. vários. Aline, vamos trabalhar nesse negócio aí. Pessoal, eu quero agradecer de coração a presença de vocês hoje aqui, por dividirem as histórias, as verdades e por trazerem o assunto com tanta tranquilidade e leveza, que muitas vezes é tratado como um tabu, como um que não se fala, a gente muitas vezes não tem a oportunidade de falar, que cada vez esteja
esse caminho, essa voz, essa porta esteja mais aberta para que a gente possa falar sobre as famílias. Não gosto nem de falar dos novos modelos de família, mas nas famílias que existem hoje, né? Obrigado por ensinarem através do exemplo. E vocês mostraram que família não é sobre formato, não é sobre padrão, é sobre afeto, é sobre presença, é sobre diálogo e emoção. E eu tô de coração muito feliz por tudo que eu ouvi hoje aqui. Muito, muito, muito obrigado a Daniel, Roberta e Paty pela presença, pela participação, pela contribuição de vocês hoje. Obrigada a você. Obrigada, Nada, Daniel e foi Roberta, ótimo. pela conversa também, pela troca. Fala, massa. papito. Valeu. Foi massa. E chame a gente para as suas festas, que eu já fiquei sabendo que o negócio é bom. O negócio é Você animado. vai ver as histórias a partir de agora. E só entra no comecinho, depois mais nada. Para você que está ouvindo a gente até agora, ou está assistindo, eu quero que você escute com o coração. Nem toda família, ela precisa ou ela tem pai e mãe. Mas toda criança merece alguém que cuide, que fique, que olhe por ela. Filhos foram sonhados desde o começo. Se quer ter filho, se organiza. Mas vai. Tá com medo? Vai com medo mesmo. O filho merece quem canta baixinho na madrugada ou atende uma ligação de fora, mesmo numa hora inoportuna. Merece quem ensina com paciência, quem ama sem precisar caber numa caixinha que alguém definiu. Porque o amor não precisa parecer com o padrão que alguém criou para ser inteiro. E muitas vezes esse padrão nem é o melhor que aquela criança merece. Quem disse que tem atribuição de pai ou de mãe? Porque a gente não pode fazer tudo. Não sei nem se alguém já tinha pensado nisso antes. Que o nosso objetivo não seja apenas ter filhos. Que o nosso objetivo não seja apenas ter filhos, mas formar crianças melhores. E com isso, uma sociedade mais consciente, mais afetiva e mais justa. E que entenda melhor as diferenças. Peguei um trecho de Braulio Bessa para finalizar aqui. Família é bem maior. É aconchego, é lar, é a escola primeira, lição de amor e de amar. É a certeza de colo, de ninho para regressar. Então, se você é pai, presente ou ausente, olha para essas histórias de hoje e se pergunta: estou sendo parte do cuidado ou só do sobrenome? E se você é mãe, de qualquer configuração, que esse episódio te lembre, você não precisa carregar o mundo sozinha. Família boa é aquela onde o afeto tem onde morar. A gente se vê no próximo episódio do Fala Papito. Até a próxima. Fala, papito. Papai, eu vou te dar. Papito, fala, papito.